Abra su Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 29. Y con el permiso de Dios, de mi pastor César, voy a volver a hablar de un tema que me impacta, de un tema que impacta a la humanidad, de un tema que yo crecí hasta los 17 años y solo cuando recibí a Cristo Jesús fui sanada de este problema. Amén. Abra aí em Mateo capítulo 14, versículo 29. Se hablo muito duro, Paulo me controla o volume allá, por favor. Se hablo muito duro, me controla o volume, por favor. Encontraram? Aí você vai para comigo em outra direção, pero primeiro vamos a ler essa. Disse assim: e ele dijo, todos vocês vão a ler comigo, todos, amém? Diga comigo, o versículo 29. E ele dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo, y comenzando a huirse, ¿dio qué? Lean ustedes y yo escucho. Amém. Agora abra em Apocalipse 21, versículo 7, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 7, versículo 8. E se você se dá conta de lo que acabamos de ler, hablamos de um homem que caminhou sobre as águas, pero hundió porque tuvo miedo. E que passa com o medo? Que sucede com as pessoas que sufren, que son atacadas por ese espíritu de miedo, por esa esclavitud de miedo que no le deja avanzar, que no lo deja crecer, que solo lo estanca hasta llevar a la muerte. Dice así, 7, 8 de Apocalipse 21. Pero el que venciere heredará, ¿están conmigo? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, diga conmigo, pero los cobardes, miedosos, tímidos, cobardes, miedosos, tímidos, ¿qué pasará con ellos? Incrédulos, los que, y homicidas, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en ¿qué? Y azufre, que es la muerte, que diga conmigo, el miedo, el pánico, la timidez, la cobardía lleva a la muerte. Cierre sus ojos. Dios de misericordia, poder y gracia, si estamos hoy con vida y es el milagro de Dios, es por tu amor, Señor. Si hay que tener algo en esta noche, es temor, reverencia a Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero un miedo de pánico será reprendido y muchos de los que están aquí, que pueden estar pasando por ese valle, serán libres, serán libertos, Señor, por tu poderosa sangre y por oír la palabra de Dios, Señor. La verdad que liberta, la verdad que salva, que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, con la iglesia decimos, amén. Diga conmigo, temor, miedo, pánico. Hay un espíritu demoníaco que controla, domina, posee, oprime, aflige, tormenta de 8 de 10 personas en el mundo hoy en día, incluyendo a cristianos nacidos de nuevo. Y vamos a hablar de este pánico, de este miedo. Nacer en un hogar donde usted ve demonios,
donde usted escucha demonios, donde usted ve un hermano que agarra un puñal y quiere suicidarse delante de su papá, delante de su mamá, delante de sus hermanos, donde usted ve un hermano que es poseído por un demonio, cierra toda la casa para explotar, para destruir una casa con 2, 3 cilindros de gas que había, donde había pánico y horror en una familia. Crecí en un hogar donde el pánico, el temor dominava a família. Sabe por que o temor entra e o medo e o pânico entra? Porque há desobediência. Quando Adão pecou no huerto, quando ele pecou allá, disse a Bíblia que ele nunca teve medo, nunca se intimidou, nunca se apavorou. Pero o dia que Adão pecou, se escondeu de Deus. E de Deus nadie se esconde. Se escondeu de Deus e Deus vino a falar com ele e perguntou: por que te escondes de mim, Adão? Porque te escuché, tuve medo, me escondi, porque pecou. Quando há pecado, entra o medo, entra o pânico e sabe que seu futuro será um lago de fogo se não cambia o rumbo, se não se arrepende. A situação não é só pedir perdão, a situação aqui demanda que há verdadeiro, genuíno arrependimento, porque o medo traz consequência. Vimos um homem que viu Jesus de lejos, caminhando sobre as águas, e se apressurou e lhe dijo, Pedro dijo, Maestro, ¿eres tú? E se realmente eres tú, pues dime que vaya a tu encuentro. E o Senhor disse, vem. Vem, e ele foi, tuvo fé, e ao momento que ele começou a caminhar por las águas, ele viu o vento, ele viu e se sentiu a ola, e se sentiu que estava em cima do mar. O homem perdeu lo sobrenatural, porque é sobrenatural caminhar por las águas, é sobrenatural que tu, Jesus, diga, venga, camine, não te hundirás, não te hundirás, não te ahogarás. E ele mirou as circunstâncias, viu a sua direita, a sua esquerda, tuvo medo e hundió. Jesus lhe dá a mão e dijo, homem de pouca fé. Quando há temor, quando há medo, quando há pânico, é que está na ausência de fé. O medo se apodera. E o medo é tanto, hermano, quando Judas traicionou a Jesus. Ele buscou os fariseus. Não foi os fariseus que buscaram a Judas. Foi Judas que buscou al fariseus. E buscou e disse, que ustedes pretendem algo com mi maestro? Ok, aqui les doy. Este é o esquema, a tal hora, a tal dia, e lo vendo e quero algo em cambio. Pero quando ele vendeu Jesus, o remordimento, o temor e o pânico se apoderou da vida de Judas, que ele não teve outra eleição que foi buscar o suicídio. Não se arrependeu, tuvo remordimento, pero não se arrependeu. Mientras que Pedro, que caminhou por las águas, que estava hundiendo allá, e Jesus deu a mão e dijo, homem de pouca fé, e lo sacou de las águas, não deixou que muriera, não deixou que se ahogara, lo levantou, pero lo advirtió, homem de pouca fé, porque quando há medo, você estanca, você não avança, você queda estancado, tem medo a todo. Se vienen propuestas grandes, viene el espíritu de timidez. No, me da miedo, me da cobardía, me da pánico, no quiero avanzar. Y el miedo hace eso contigo. Satanás aprovecha y controla y no te deja avanzar. ¿Cuántas personas hoy en día sufren de pánico? Ve demonios en todas partes y realmente hay. Pero la ciencia descubrió una excusa. La síndrome del sueño. No es demonio que nada, que ni el muerto que se subió que nada. Es el síndrome. Pero la persona que pasa por esa guerra espiritual es atacada con pánico, con miedo y sabe de lo que está pasando. Diga conmigo, el miedo es un espíritu demoníaco que controla, domina, posee y oprime. Pregunta a tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda. Tú, ¿a qué le temes? ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a qué? ¿Viajar? ¿Manejar? ¿Volar solo? ¿Descubrir que tiene una enfermedad grave? ¿De detectar un cáncer? ¡Ay! Se acabó el mundo. Voy a morir. Y me da miedo y no busco la respuesta y la solución que es mi Cristo Jesús, que ha vencido la muerte y llevó sobre sí todas mis enfermedades.
Hermanos, eu sofria de pânico. Eu veia demônios a toda hora. Eu veia demônios mais que todo em minha casa. Veia demônios quando ia dormir, me atacava. Veia demônios em sonho. Escutava suas vozes. Era atacada em pânico. Houve momentos que eles não me deixavam dormir e eles me atacavam com o medo. E por causa do medo a estes demônios, eu não podia crer que há Jesus que venceu em la muerte, que há Jesus que tomou as chaves do inferno. E isso Satanás é o mais pobre de este universo, de este mundo, de este porvenir, porque nem a chave de sua casa ele tem, porque Jesus las tomou. E eu não sabia, e o medo me controlava, e o medo me dominava, e eu vivia em pânico. Não podia dormir, era atacada em meus sonhos, em todo, hasta o dia que Deus puso em minha vida um homem de Deus que foi meu novio, hoje meu esposo, meu companheiro, meu melhor amigo, depois de Cristo Jesus. E este esposo me predicou em noviazgo a Cristo, e eu aprendi que Jesus venceu a morte, e que os demônios estão debaixo de nossos pés, e que Ele pisou a cabeça de la serpiente, pero solo com Jesus pude vencer o medo, porque a fé em Deus aplasta o medo e a timidez. Quanto tempo hace que há cristianos de 15 anos que não se pode nem sequer agarrar um micrófono, porque le tembla, le dá medo, e o medo não lo deixa nem sequer ministrar, nem sequer cantar, nem sequer estar aqui. Me dá medo estar delante de la gente, que vai pensar de mim, que vão a pensar de mim, se vão a reír de mim, os próprios hermanos se podem reír de mim. Não quero, tenho medo del púlpito. Quantos hermanos estão estancados por esse espírito de medo? Quantos? E tu a que le temes? Diga comigo, as consequências del medo, del pânico, de la covardia. Diga comigo, evita, número 1, evita que entremos en el reino de Deus. Evita que entremos en el reino de Deus, que acabamos de ler em Apocalipse, dice assim: pero los covardes incrédulos. Mira, hermano, el mismo patamar. Aqui está a palavra de Deus dizendo: el mismo covarde, el mismo miedoso, ele é igual que o incrédulo, ele é igual que um homicida, ele está com a mesma consequência de um fornicário, de um hechiceiro e de um idólatra, que todos eles já estão mentirosos e terão sua parte en el lago de fuego. Diga comigo, el miedo evita que entremos en el reino de Deus. Por isso, estés livre deste medo. Não mais medo em tu vida, não mais atadura, medo a lo desconhecido, medo a qualquer circunstância. E quando tenho medo, estou dando mais o poder, estou dando mais minha inclinação a isso que a Deus. E desvio del poder de Deus para o poder del medo. E em vez de ser livre, sigo escravizado por el medo. Diga comigo, evita que entremos en el reino de Deus. Segundo, qual é a consequência de um miedoso? Evita, segundo, que llevemos frutos para Deus. Diga comigo, evita que llevemos frutos para Deus. E disse assim, del siervo fiel, que nós leemos em Mateus 25. El Senhor chama el Senhor, e chama siervos. E deu a um 5 talentos, deu a outro 2 talentos, deu a outro 1 talento. Ele de 5 multiplicou, ele de segundo multiplicou, pero ele que tinha 1 talento, segundo sua capacidade, lo sepultou, lo enterrou, e quando o Senhor vino e lo cobrou, onde está o talento que te di? Lo mesmo vai passar contigo, cara a cara com Deus. O Senhor vai chegar a ti, siervos, porque cada um que está aqui, nenhum é inútil, todos têm donos e talentos. Não puedes dizer que não sirve para nada. Isso é o mensaje de Satanás, que é o campo de batalha na mente, que quer infiltrar em tu mente, pero é por el poder del nombre de Jesús. Esta mente es dominada, guiada por el Espírito Santo de Deus, amém? En el nombre de Jesús. E aquele siervo que recebeu 1 talento, ¿dónde está el talento que te di? Tuve miedo, Senhor, e lo sepultei e lo escondi para que nadie me roubara. Aún mais, te hice el favor de esconder el talento. Nem gastei, só lo escondi. El Senhor lo chama de siervo que infiel.
E sabe que ele disse? Tuve medo e lo escondi. E o medo evita que lleves frutos. El miedo te estanca, el miedo te dejas ahí atado, esclavizado, y tú no puedes frutificar, no puedes evangelizar, porque te da miedo ahí a África, te da miedo ahí a los indígenas, te da miedo ahí a cualquier parte. Dios me libre subir en este lugar. Estuvimos días pasados, foi el día martes creo, no, el día lunes, fuimos a visitar una hermana, y ahí está un colombiano. E ele nos perguntou onde vocês trabalhavam. E lhe contamos todos os sectores que nós havíamos trabalhado. E na época de 98, era onde mais o pânico assolava a Colômbia. Graças a Deus, as orações han chegado a los oídos do Senhor, al coração de Deus, e se ha quedado mais quietecito. Pero antes era um horror e um pânico. Todos eles sabem disso. E ele nos comentava, como pudo você subir a este lugar e evangelizar? Ele disse, não fui uma vez. Eu trabalhava nesses sectores peligrosíssimos. Es más, hacíamos na água panela, que é um típico de allá, e hacíamos também, água panela é uma água de piloncillo, que allá é panela, e hacíamos na água na fogata, e aí cantávamos, evangelizávamos a todos os niños, les dávamos pan, le dávamos el pan de la palabra de Dios, e eles eram evangelizados. E o hermano dijo, não é possível que vocês hicieron isso, não puedo creer, estuvieron em lugares peligrosíssimos, e não les passou nada. Eu he escuchado de pessoas que quando sube aí não vuelve mais, quanto mais extranjeros e missioneros. Como não tuvieron medo? Porque Deus está delante de nós. ¿A que temeré? ¿A que temeré si Cristo está delante de mim? Ele guarda minha entrada, minha salida, me acostar, me levantar. Senhor, guarda minha vida. Minha vida não pertence a mim, está em las manos de Deus. Tu, a que le temes? E evita que llevemos fruto. 3. Impide a muitos de receber sua herência total. Tienes uma herência, príncipe e princesa de Deus, pero el miedo te impide de receber a herência total de Deus. 4. El temor a tragédias e desastre pode provocar. Deus me livre, eu não vou viajar de avião. Deus me livre, o avião se vai cair. Deus. Eu embarazada de Paula, saliendo de Brasil em 98, fazendo o curso de missões, e salí com Paula 7 meses de embarazada. Cheguei a Bogotá, Colômbia, pero antes de chegar a Bogotá, Colômbia, hicimos um paro aí, em Peru, Lima, Peru. E o missionário que estava com nós, César e eu, e Paula aqui, minha pancita, e chegamos. E venimos por Aeroméxico, de Aeroméxico descendeu a Lima, Peru, de Lima, Peru agarramos uma conexão que vai a Bogotá. Hermano, o avião estava mais viejo que um bus mais viejo que você pode ver. Esse avião, eu não sei como pudo volar, meu irmão. Esse avião se caía aos pedaços. Quando sentamos aí, no assento estava uma bomba atômica e estava todo explotado, as espumas se saliendo. Eu disse, não. Ele que estava de nosso lado, um senhor, veio aquelas alas assim, dijo, entrou em pânico e quedou com medo. Eu disse, não, Deus me prometeu que vou pisar Colômbia, mi bebê vai nascer allá, esse avião pode hasta cair, pero de aqui salgo viva, meu esposo, eu, minha hija, porque tenho que nascer, tenho muita obra que fazer, e mientras essas promessas não se cumprem, aqui sou imortal em nome de Jesus. E fui, minha irmã, todos me chamaram de louca. Como essa pastora é louca, essa missionária é louca, como você vai viajar embaraçada? Melhor aún, porque nasce o bebê, você não se imagina os papeleos para entrar a outro país com o bebê em los braços. Deus me livre, Deus não vai aqui dentro de minha pança e allá, que Deus nos ajude, amém? En el nombre de Jesus, é valentia, porque Deus não nos ha dado espírito de temor, Deus nos ha dado um espírito de quê? De valientes, e solo los valientes arrebatan, amém? En nombre de Jesús, dice la Biblia, el reino de los cielos es tomado por valientes mujeres y hombres valientes, amém? Não é bravucones, não, é valiente en nombre de Jesús. E como entra el temor? Diga a tu hermano, Dios mío, eu sofria de medo, pero como é que entra el temor, pastora? Por onde entra esse temor? Porque não é de la nada, algo passa, uma porta se abre e esse medo e esse pânico entra. Por onde entra o temor? Pergunta a tu irmão, a ver se ele sabe. Diga, irmão, por onde entra o temor?
Diga conmigo, por el oído. Diga conmigo, el temor entra por el oído. Ah, mi hermano, Elías oró, vino lluvia del cielo. Elías oró, paró la lluvia. Elías comenzó, hombre de Dios, hablando con el Señor, pero un día una mujer le mandó una razoncita que es una amenaza. Dile a él, este hombre de Dios, que lo voy a matar. Mi Dios, el hombre de Dios, viendo milagros sobrenaturales, la mujer le envió un mensaje amenazador. Y no es que el hombre se esconde, huye. Dios mío, mujeres, que poder, ¿eh? Dios mío. Use esse poder para Deus, amém? De valentia, não de medo. E ameaçou o homem de Deus e se escondeu. Orou para que descendera a lluvia e vino a lluvia. Desafiou a 450 profetas de Baal e tuvo medo de um mensagem ameaçador. Se deprimiu. Ai, Senhor, que eu muera. Me querem matar. Por el amor de Deus. El temor entrou por um mensagem que ele escuchou. E é mais, o pueblo, o exército filisteo, estava em los montes aí, e el ejército de Israel, e el ejército de los filisteos, e desafiou el ejército, el pueblo de Dios, el pueblo que vio milagros, el pueblo que vio el mar rojo que se abrió, el pueblo que escuchó las maravillas de Dios, el pueblo que vio el maná descender del cielo, el pueblo que vio todas las maravillas. E chegou uma ameaça. ¿Dónde está Goliat? Casi 3 metros de altura. Desafió el pueblo de Israel y le dijo: mándame aquí uno que me venga a enfrentar, a guerrear conmigo. El pueblo de Israel, escuchando a aquel hombre de casi 3 metros de altura, tuvo pánico. ¿Y usted cree que estoy contando historia? Mira la Biblia. Y añadió el filisteo: yo he desafiado al campo de Israel. Hoy, dame un hombre que pelee conmigo. Quando Saúl e todo Israel oyeron todas estas palavras del filisteo, conturbaram-se e tuvieron gran medo. E isso está em 1 Samuel 17, 10, 11. El miedo entra por él. Vamos a quitar tu casa. Chegou uma ameaça de sequestro, chegou algo. Deus mío, o mundo se acabou. Já se acabou o mundo. É mais, hermano, quando chegou uma notícia em Brasil, eu me acuerdo que vi essa notícia, eu tinha como 15 anos de idade. Chegou a notícia que o mundo se ia acabar. E essa notícia saiu na tele. O mundo se vai acabar. Um senhor que tinha uma finca com umas gadinas, com umas cositas aí, com uma plantação. Sabe o que ele hizo? Ele matou todas suas gadinas. Ele queimou todas suas plantações. Hizo um nojo e se quedou adentro esperando que o mundo se acabara. Escuchou a notícia, tuvo medo e em vez de fazer outra coisa e buscar a Deus, ai, meu irmão, ele foi, hizo um nojo, escavou um nojo e se quedou allá. E é mais, quando ele saiu del nojo já não havia gadina nem plantação. O homem quedou com hambre e toda a gente estava furiosa com ele porque matou suas gadinas, porque não regalou. Por medo, malas notícias. Segundo, diga comigo, el miedo entra por el ojo. Híjole, ¿es verdad, pastora? Sí, si leímos en el principio. Jesús llama a Pedro. Pedro ve a Jesús, camina por las aguas. Cuando él ve las circunstancias de lo que está alrededor, porque el cristiano no vive por circunstancias, el cristiano vive por fe. E a fé ela anula o medo, a fé desvia o medo, a fé quebra o medo, porque quando tu tienes valentia, quando tu tienes fé, o medo não te escraviza nem domina. Ele mirou, tuvo medo, estava hundindo-se, Jesus tomou sua mão e lo levantou. Agora tu puedes vencer o temor. Diga a tu hermano que está a tu lado, tu puedes, sabia? Se o medo te ataca, se o medo não te deixa ser feliz, tu esposo sale, tu já estás fazendo uma película em tu mente. Deus mío, não chegou. Jesus, já sei o que está fazendo. Hace uma película em tu mente, Tu hijo salió, chegou tarde. Deus mío, le atropellou o carro. Deus me livre. Senhor, ¿qué pasó con mi hijo? E su hijo vai buscar o teléfono, 20 chamadas de mamá. El esposo busca 50 llamadas de la esposa, porque tiene miedo que le traicione. Voy a decir algo aquí a usted, mujer. Los hombres está pelo oído ahí rapidito, solo las mujeres. Mi hermana,
Yo no voy a decir el país, sino la mujer que me escucha por televisión va a saber, habló de mí. Yo dije, no. Así, no, fue aquí. No, fue no. No puede decir. Llegó una hermana a mí, pastora, tengo miedo. Mi esposo, disculpa la palabra, muy sinvergüenza. Mujeriego que usted no se imagina. Yo dije, ¿y cuál es tu miedo? Vive traicionando, pastora. Como usted dice que no tengo miedo? Tengo miedo, tengo pánico, porque cada vez que lo veo, sé que él besó a otra persona, sé que él atacó a otra persona, sé que eso y aquello. Yo dije, ¿tú a qué le temes? ¿Tú sirves a quién? A Dios. ¿Y por qué ese espíritu de miedo? Tenga fe, mujer. Venga acá y vamos a hacer una oración. No es la oración fuerte de allá, ¿eh? Vamos a hacer una oración poderosa. Venga aquí con fe. ¿Tienes fe? Tengo. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, que ninguna mujer, Señor, que él, hombre está pelo oído, mujeres, eso fue hecho, ¿eh? Él não vai funcionar com nenhuma, solo com a esposa, Senhor. Amém? Amém. De veras, pastora? De veras. Te vou dizer que esse medo te vai resultar, porque ele vai quedar apavorado e vai vir a ti e vai descobrir que tu eres a única solução, meu amor, em parte de Cristo Jesus. E me olvidei, meu irmão. Passou uns meses, passou não sei quantos dias e passou e a irmã me chama, pastora. Pastora, que le cuento? Eu disse, cuenta, pero não me diga detalhes. Que foi? Pastora, meu esposo chegou em lágrimas, apavorado, em pânico e com medo. Eu disse, por que, hija? Por quê? Solucionou? Dijo, pastor, ele dijo que foi a traicionar-me com uma pessoa, com outra pessoa, intentou com outra pessoa e a coisa não funcionou. Eu disse, verdade? Yes. Não funcionou? Pero dime uma coisa, funcionou contigo? De maravilha, pastora. Eu disse, perfeito, meu amor. Mulheres casadas, não tenham medo. Haga a oração, minha vida, haga a oração. Se te vai traicionar, nunca mais, minha hija. Espositos, haga a oração também, que tu vas a ver como Deus hace as coisas. Não tenha medo, confia em Deus. Amém? Quando tu confia em Deus, pode confiar na providência. Quando ele esteja casi para traicionar-te, Deus pondrá um bloqueio, meu amor, e não vai suceder. Em nome de Jesus. Quantos dizem glória a Deus? Agora os homens abram os ouvidos. Tu puedes vencer o temor. Como puedo vencer o temor? Dice assim: el temor a Deus, el respeto, la obediencia, la reverencia a Dios es el único remedio al temor del hombre. Amém? Dice assim a palavra de Deus, Lucas 12, 4, 5. Mas os digo, amigos míos, não temáis a los que matam o corpo e depois nada podem hacer, pero os enseñaré a quem deveis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y si os digo, a este temer. Hermano, en Brasil, una asamblea de Dios y un pueblo. Escuché eso de un pastor, no sé si reía, no sé si lloraba. Dice que estaba haciendo el funeral de una hermanita ya de una tercera edad. Y estaba haciendo el funeral, los hermanos cantando los himnos. Como era muy de noche, estaba todo cerrado, las ventanas y la puerta, porque estaban velando ahí dentro de la iglesia una ceremonia fúnebre. Llegó un hombre de Dios y dijo, ¿sabe qué? Dios me revela, Dios pone que yo ore por esa mujer porque ella va a resucitar. Pero él no contó a la iglesia, hermano. Todo estaba cerrado, ventanas, puertas, todo, porque era muy peligroso. Entonces cerraron todo para velar ahí. Aí, irmão, ele começou a orar. Deus me disse, ore porque ela vai ressuscitar. Deus está muito viejita. Que vai ser? Ore que vou ressuscitá-la. E ele escutou a voz de Deus e orou por la senhora. Hermano, en el nombre de Jesús orou por la mujer ressuscitou, se levantou del ataúd. Eu le comento que os cristianos queria, hermano, azotar a ventana, arrebentar a porta para poder sair correndo, porque a mulher se levantou. ¿Usted puede creer que los cristianos temieron el milagro de Dios? Quería salir corriendo, tuvo que los porteros, los diáconos abrir las ventanas y decir, paren, Dios hizo el milagro, la mujer aquí, mi hermano se paró, está resucitada. Usted debería estar gritando de júbilo, dando gloria a Dios. La mujer se paró aquí y la gente con miedo se salía corriendo, hermano, por miedo. Dice aquí, el temor a Dios es el único remedio que
Es el único remedio. ¿Ustedes no escucharon? Entonces diga conmigo, el temor a Dios es el único remedio al temor del hombre. Otro, amar y conocer a Dios es el remedio del temor. ¿Quieres medicina? Ame, conoce a Dios. ¿Quieres ser libre del pánico? Ame, conozca a Dios. ¿Quieres ser libre del miedo? Ame, conozca a Dios. ¿Quieres avanzar? Ame y conozca a Dios y su palabra. Amén. Y otra parte dice, el amor no hay, en el amor, dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor, sin miedo del mal. Amén. En el nombre de Jesús. Así que tenga valentía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Usted sabía que en la palabra de Dios hay 365 palabras que dicen no temas. Porque cada día del año, siempre mi esposo dice eso y me encanta escuchar, porque es para mí también. Siempre dice, no hay temor para el cristiano. 365 palabras diciendo, no temas, confía en Dios. Vino el temblor, pastor. Dios mío, ahora no me puedo refugiar debajo del púlpito porque ya van a poner escalera. Vino el temor, pastor, se cae la casa, pastor, Dios mío. Hermano, no tenga miedo. Si llegó tu hora para que estés cara a cara con Jesús, amén. Y si no, puede caer a tu derecha, a tu izquierda, pero tú estarás firme, mi amor, porque hay una promesa de Dios para ti. No temas a la muerte, porque el cristiano no muere. Amén. Gloria a Dios. Ya voy parando. Dice, nuestra base a reclamar liberación del temor es tanto una promesa como una provisión de Dios. Proverbios 18:21 dice, nos instruye que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nuestra fe está muy ligada a nuestra confesión, porque lo que decimos es lo que creemos, y lo que creemos es lo que recibiremos. Amén. Entonces debemos confesar las promesas de Dios en una forma personal. Pero si pecas, si desobedeces, siendo cristiano, va a venir temor sobre tu vida. Vas a temer, vas a quedar com medo, porque la desobediencia a Dios, venga más el miedo como vino en Adán, y usted va a quedar en pánico, porque pecó en contra de Dios. Pero quiere volver a tener la alegría de la salvación. Está valiente, pelear en contra de Satanás, porque la Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe qué significa diablo? Significa acusador. Él va a querer acusarte de algo que Dios ya te perdonó. Y usted va a trabajar para decir, yo también me perdono, así como Dios me ha perdonado. Yo perdono, también me perdono en el nombre de Jesús. Porque a veces usted piensa, pide perdón a Dios, pide perdón a tu prójimo, pero muchas veces uno no se perdona. Y ahí falta la paz y entra el temor. Entonces, perdona. Diga, yo me perdono, así como Dios ya me ha perdonado, y perdona a mi hermano que me hirió, pero soy libre del pánico, del miedo y del temor al infierno, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios. Es una verdad que te ayudará a vencer el temor. Jehová es mi pastor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temas, Dios está contigo. Aunque andes por el valle de sombra de muerte, dice la Biblia y el Salmo, no temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Tu presencia conmigo, perfecto, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban, Señor? Aleluya. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Y la palabra para terminar dice, gloria a Dios, dice, yo os digo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Póngase de pie.